Lucas capítulo 8, verso 4 a 15. Lucas 8, 4 a 15. Nós estamos, normalmente mês de janeiro, nós fazemos uma série de pregações chamada Ano Novo com Jesus, onde a gente trata sobre como ter um ano novo com Jesus, né? Como caminhar com Jesus e tudo mais. E nós estávamos desde janeiro, né, desde o início do ano, nessa série. E hoje é a última dessa série, é a 8ª pregação dessa série, onde primeiro a gente tratou do Salmo 90, onde a gente viu pelo Salmo 90 como é caminhar com Jesus, e depois começamos 6 pregações sobre a parábola do semeador, que é a que nós vamos ler agora, e eu fui dedicando cada pregação a um trecho desse verso, dessa passagem que vamos ler, e hoje é a última pregação, baseada no último verso. Eu vou dar uma recapitulada aqui para vocês. Lucas 8, capítulo 4, verso 4 a verso 15. Diz assim: Quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse por parábola: Um semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isso, Jesus clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 11. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. A parte que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida. E os seus frutos não chegam a amadurecer. A parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eis a Tua palavra, fale aos nossos corações, Senhor, neste domingo onde nós concluímos o estudo e a exposição dessa parábola. Continue falando aos nossos corações e ensina-nos a caminhar verdadeiramente com o Senhor e para a glória do Senhor. Amém. Essa é a famosa parábola do semeador, onde Jesus estava cercando por uma grande multidão, e ele começa a ensinar por parábolas. Parábolas eram meio que histórias que ele contava, normalmente que ele usava coisas da vida, do cotidiano das pessoas, para ensinar algo por trás disso. E é o caso que ele faz com essa parábola chamada de a parábola do semeador. Porque qual é a parábola que ele conta? Ele diz que um homem saiu a semear sementes, e aí ele diz que ao homem sair e ir lançando as sementes, uma primeira semente cai na beira do caminho e as aves rapidamente vêm e comem a semente. E aí torna-se impossível aquela semente gerar frutos, né? Pelo menos entrar na terra e crescer. Ele disse que um segundo grupo das sementes caiu no meio de pedras. E como não tinha, estava por cima das pedras, não tinha terra, não tinha umidade, até brotou, né? Que a gente sabe que às vezes brota. Você já viu aqueles matinhos que você puxa assim, você arranca com facilidade. E aí, só que como não criou raiz, rapidamente e muito facilmente, quando vem o sol, ela seca e cai. Um outro grupo dessa semente, Jesus fala que caiu próximo a espinhos, e à medida em que a planta foi crescendo, os espinhos cresceu junto. E como os espinhos cresceu junto com a semente, os espinhos sufocou a planta e impediu ela de se desenvolver e de amadurecer. E por último, o restante da parte da semente, Jesus diz que cai numa boa terra, que aí tem tudo de bom, tem terra, cria raiz, gera, e aí produz muitos frutos, né? No outro evangelho ele diz, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por 1.
E aí, depois de contar essa parábola, ele não explica para a multidão, mas aí os seus discípulos perguntam para ele, o que o senhor quis dizer com isso, né? Não entendi nada, já viu? Saí do culto e não entendi foi nada. Jesus vai e explica. Jesus diz assim, bom, o que eu quis dizer com essa parábola? A semente é a palavra de Deus. E o semeador fica implícito que era, como eu tenho dito nessas semanas, em primeiro lugar era o próprio Jesus, que andou por essa terra ensinando e pregando a todas as pessoas. E ele diz, os semeadores são aqueles que em primeiro lugar é ele, depois veio os seus apóstolos, e como eu disse já nessa série, todos que desde então, na história da igreja, pregam a palavra, sejam pastores ou não, pois todo cristão é chamado para compartilhar a palavra de Deus. Toda vez que a palavra de Deus ela é, de alguma forma, em alguma medida, pregada, compartilhada, a palavra está sendo pregada, a semente está sendo lançada. E aí Jesus revela, com esses 4 tipos de solos diferentes, Jesus explica que são 4 tipos de pessoas diferentes, são 4 tipos de corações diferentes que lidam de maneira diferente com a palavra. Aí ele vai explicar, né, nos versos que nós lemos do 11 a 15, ele vai dizer que o primeiro tipo de solo são pessoas que, ao ouvir a palavra, o diabo, que é ilustrado na parábola pelas aves que vieram, o diabo vem e rouba do coração da pessoa a semente. A palavra de Deus impede que ela ouça a palavra, creia e seja salva. Então, eu dediquei uma pregação nas últimas semanas para cada um desses tipos de solo. Tem tudo no YouTube e no Spotify, caso você queira ouvir depois. E aí depois Jesus disse que o segundo tipo de solo são aqueles que não tiveram raiz. E aí eu mostrei como que esses são aqueles que recebem a palavra com alegria, mas não cria raiz. O que é isso? Jesus diz, são pessoas que creem na palavra, mas só por um curto período de tempo. E quando vem provações, que é coisa natural da vida cristã, elas desistem, elas abandonam. São aquelas pessoas que estiveram por um tempo dentro das igrejas ou se relacionando com a palavra, mas depois pararam. O terceiro tipo de solo, aquele que os espinhos sufocam, Jesus disse que são pessoas que até creem no primeiro momento. E eu tenho repetido nessas semanas que o que a gente observa é que todos os solos, num primeiro momento, recebem a palavra. Num primeiro momento, muitas pessoas ouvem a palavra de bom grado, sem fazer cara feia e tudo mais. Mas a questão é, no decorrer desse tempo, o que vai acontecer a partir daí. Eu até disse que em 13 anos de caminhada cristã, eu vi mais de 1000 pessoas levantar a mão para o céu, aceitar Jesus, até mesmo se batizar. Mais de 1000 pessoas nesses 13 anos. E eu tenho dito para os irmãos que, infelizmente, dessas mais de 1000 pessoas, sem medo de errar, no mínimo 85% já não estão mais dentro das igrejas. Nem da igreja que eu congregava e nem de outras igrejas. Então percebe como que o problema não é você receber num primeiro momento. Eu tenho dito aqui que a questão é entender que a vida com Jesus é uma caminhada, que não basta você começar bem, você tem que ir até o fim. É como maratona, já viu maratona aqui? Tem sempre aqueles que arrancam na frente, e aí você está vendo pela televisão, você fala, fulano ganhou, a distância que ele está, mas às vezes quando vai chegando no finalzinho ou no meio da caminhada, ele já não fica nem no final das contas nem entre os 10. Porque o problema não é arrancar bem, é permanecer até o fim, né? Então é isso que Jesus está dizendo. Então, ele diz que essas sementes dos espinhos são aquelas sufocadas. Aí ele diz o que na vida real é esses espinhos que sufocam a palavra e impede ela de produzir. Jesus cita 3 coisas. Jesus diz as preocupações da vida, e eu dediquei uma pregação para falar só disso, como que as preocupações dessa vida sufocam a nossa vida e nos impede de andar com Jesus. Depois Jesus fala sobre os prazeres da vida, também dediquei uma pregação a mostrar como que os prazeres da vida podem se tornar ruins quando isso toma a nossa vida. E a semana passada nós falamos sobre a ambição e a preocupação com as riquezas. Porque Jesus disse que as riquezas, a preocupação com as riquezas também pode sufocar o nosso coração, que foi a pregação da semana passada. Hoje eu vou tratar da terra boa, né, do verso 15, que Jesus diz, a parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, ou seja, guarda ela, não deixa nem o diabo roubar, nem secar e tudo mais, nem os espinhos sufocar, e não só retém, como permite que essas sementes crescem e gerem frutos. E ele disse, com perseverança.
Para os outros detalhes, nós temos as outras pregações. E o que fica implícito aqui antes de eu entrar propriamente dito nessa última semente? É que mesmo tratando dos 3 tipos de solo nas últimas pregações, que Jesus disse que, no fim das contas, eles não mantiveram a palavra, eu já fui mostrando como que a gente lida com esse problema e como que a gente combate isso e, de fato, crê em Jesus. Né? Então, eu já fui mostrando isso. O que eu quero pontuar aqui, para começar a falar do último solo, é que, não sei se você percebeu, ou que fica claro aqui, é que Jesus está dizendo, irmãos, que no fim das contas só tem 2 tipos de solo. Os que retêm a palavra e frutificam, e os que não retêm e não frutificam. Só tem 2 tipos de pessoas no final das contas. Só tem 2 tipos de pessoas. Os que ouvem a palavra, ouvem o evangelho, creem e permanecem e dão frutos, e aqueles que não... Entendo o que eu vou dizer aqui. Em certo sentido, eles podem até um dia ter começado, podem ter recebido um pouco, mas se não permaneceram, se não geraram frutos com perseverança, no fim das contas, ele é como as outras solos todos que não recebeu a palavra. Então, só existem 2 grupos de solo, o que retém a palavra e frutifica, e os que não acontece isso. E é claro que aí, tratando dos 3 solos, o porquê não crê até o fim das contas e não persevera na caminhada com Jesus tem vários motivos. Nós vimos pelos tipos de solo. Mas no fim das contas, eles são todos, vamos dizer assim, iguais, porque não receberam, não guardaram, não frutificaram e não perseveraram até o fim. E eu quero tratar agora, então, desse último tipo de solo, que no fim das contas é aquele que todos nós devemos ser, né? Que todos os domingos eu estou aqui para apelar ao seu coração, para pregar, para que você seja ele. Aquele que não só ouve, mas retém. Não só ouve, mas crê. Porque tem muitas pessoas que ouvem, mas não crê. Então, todos os domingos eu estou aqui para apelar a você que seja esse tipo de solo que nós vamos tratar hoje. Daqueles que não só ouvem, mas daqueles que creem. Não só recebem num primeiro momento a palavra de Deus, mas que permanece, que acredita nela até o fim, até a volta de Jesus, né, como a gente gosta de dizer, e que frutifica também. Eu vou te mostrar o que é esses frutos e com perseverança, que isso é extremamente importante. Então vamos lá, verso 15 novamente. A parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Contrário aos outros que deixa o diabo, os espinhos, os prazeres, que não cria raiz, que no fim das contas não retém a palavra, esse último solo retém a palavra. Agora já explicando para você, qual é o sinal de que esse solo, esse tipo de pessoa retém a palavra? Aí ele diz, estes, os que retêm, frutificam com perseverança. Lucas, como que eu identifico uma pessoa que não só ouve a palavra, mas retém ela, mas guarda ela e crê de fato nela? Bom, Jesus diz, estes frutificam e perseveram. E aí eu quero te ajudar com o resto da Bíblia, te explicar isso. Primeiro ponto, Jesus diz que aqueles que retêm a palavra frutificam. Ele estava usando uma imagem de uma semente. Então ele mostrou como que os outros solos, eles não só foram impedidos de crescer, mas no fim das contas nenhum deles cresceu, principalmente a ponto de produzir frutos. Já esse quarto solo, que não só guardou a palavra, creu nela de verdade, mas Jesus diz que assim como a semente cresce e dá fruto, se torna uma árvore e dá fruto, aqueles que de fato creem na palavra, eles também frutificam. E essa linguagem sobre frutificar, ela é muito usada na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Eu vou ler para vocês João capítulo 15, versos 5, 8 e 16, onde no outro evangelho, Jesus usa essa linguagem. Olha o que ele diz em João 15, versos 5, 8 e 16. Jesus diz assim, ele estava falando com seus discípulos, e ele diz assim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Nisto é glorificado o meu Pai. Nisto o quê? Que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao meu Pai, em meu nome, ele lhes conceda.
Então, eu poderia usar várias passagens, mas eu separei essa e você vai entender por quê. Essa é uma outra passagem onde Jesus usa essa linguagem de frutos. Jesus disse para os seus discípulos: eu sou a videira, né, que dá uvas. Vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim, conectados em mim, e percebe como que eu já usei isso, a questão do permanecer. Porque multidões seguiam Jesus, mas nem todos permaneceram até o fim. Em João capítulo 6, quando Jesus prega um sermão mais duro, muita gente, diz João 6, vai embora. Tratei desse texto lá naquela pregação sobre criar raízes. Muitos viram as costas e vão embora para Jesus. Muitos não gostam de certas passagens da Bíblia, então, e às vezes por causa dessas passagens eles vão embora, vamos dizer assim. Então, por isso que Jesus usa muito essa linguagem de permanecer em mim. Ele está dizendo: a quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então percebe, aí ele diz: porque sem mim nada podem fazer. Jesus está usando essa linguagem de fruto com os discípulos, dizendo: olha, se vocês permanecerem em mim, vocês vão dar muito fruto. Porque se vocês estiverem conectados em mim, eu sou a videira, eu sou o tronco da árvore, vocês são os ramos. Se estiver conectado em mim, se permanecer em mim e eu em você, se a gente permanecer numa verdadeira relação, num relacionamento, vocês vão dar frutos. Aí ele diz no verso 8, eu vou explicar o que é esse fruto. Nisto é glorificado o meu Pai. Ele acrescenta: meu Pai, o Deus Criador, é glorificado. Como? No fato de vocês darem muito fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos. Jesus agora diz que quando a gente permanece nele e dá fruto, a gente glorifica a Deus. E aí ele diz assim: e vocês mostram que são meus discípulos. O que quer dizer isso? Então, para me provar que eu sou discípulo, eu tenho que dar fruto? Não, não é você tem que fazer para mostrar que é de Jesus. É o contrário. A gente não faz nada para provar que é de Jesus. Qual que é o raciocínio de Jesus aqui? Se você permanecer em mim, ligado em mim, você vai dar fruto. Assim como o galho permanece no tronco, naturalmente ele vai dar fruto. E da mesma forma que se o galho for cortado, ele não vai dar fruto cortado do tronco ali, né? Jesus disse: se vocês permanecerem em mim, vocês vão dar fruto. E vocês vão provar que são meus discípulos. Não porque vocês vão fazer por merecer, mas que estar em um relacionamento comigo, naturalmente vai fazer com que a vida que está em mim flua para vocês e vocês deem muitos frutos. Então, como que nós provamos que somos discípulos? E aqui é o ponto. O que isso tem a ver com a nossa parábola do semeador? É que Jesus também disse que aqueles que retêm a palavra, a boa terra que retém a palavra, ela dá fruto. Percebe como que é automático? É esperado. Se a palavra caiu, permaneceu, ficou, vai dar fruto. É natural. Amém? É impossível estar numa relação verdadeira com Jesus. É impossível receber de fato a palavra e não dar frutos, irmão. Ter um encontro com Jesus verdadeiramente, ou ter uma vida cristã verdadeira, ter um verdadeiro relacionamento com Jesus, e isso não gerar um fruto na sua vida, é contraditório. É a mesma coisa você falar: andei na chuva e não me molhei. É impossível. Da mesma forma, se você tem um relacionamento com Jesus, você vai dar fruto, porque você está verdadeiramente conectado nele. E aí ele diz: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vocês vão e dá fruto, e o fruto permaneça. Então Jesus disse que escolheu aqueles seus discípulos, escolheu aqueles que nele crê para dar fruto. Percebe como que é natural que Jesus, olha, se você está em mim, você vai dar fruto. E eu espero que dê fruto. Espero que você dê fruto. Porque como assim vou parafrasear aqui, você não pode dizer que tem um relacionamento comigo, sair e viver uma vida que não demonstra isso. Amém? Não tem como, é impossível. E eu não quero isso. Eu escolhi vocês para que vocês vão e dê fruto. Lucas, você está falando de fruto e ainda não falou o que é esse fruto. Normalmente, eu não sei a relação, o quanto você já frequentou a igreja evangélica, ou quantas vezes você já foi, mas normalmente no ambiente de igrejas evangélicas, essa palavra fruto é muito associada a evangelismo. Então, é dito muito nas igrejas evangélicas, quando fala de dar fruto, as pessoas, os pastores, a liderança das igrejas, ou até mesmo os crentes falam sobre ganhar alguém para Jesus. Já ouviu alguém falando isso? Vou ganhar fulano para Jesus, vou ganhar alguém para Jesus. E eles chamam isso de fruto. E embora isso também possa ser chamado de fruto, não é nisso que Jesus está falando.
Jesus está dizendo, quando a Bíblia fala sobre dar frutos num relacionamento com Jesus, não está falando em primeiro lugar e prioritariamente sobre você ganhar alguém para Jesus, pregar o evangelho para ele. O que é esses frutos então? Frutos aqui é qualidade de vida. Fruto aqui é mudança de vida. E mudança radical de vida. Frutos também é boas obras. Em outras palavras, quando a Bíblia diz que se você permanecer em Jesus, se você retiver a palavra no seu coração, você vai dar frutos, a Bíblia está dizendo que vai haver mudanças na sua vida. Vai haver uma mudança de qualidade de vida na sua vida. João Batista, quando pregava antes de Jesus vir, ele pregava assim para as pessoas: produzam frutos dignos de arrependimento. Se você de fato crê na palavra de Deus, se você de fato crê no Evangelho e se arrependeu dos seus pecados, se você vive uma vida de arrependimento, porque como dizia Martinho Lutero, o arrependimento também não é uma coisa que acontece uma única vez e nunca mais. O arrependimento é uma vida de arrependimento. Porque constantemente nós estamos na luta contra o pecado, constantemente nós estamos perdendo, às vezes, pecando. Então, o arrependimento precisa ser um estilo de vida. Então, João Batista dizia: se vocês de fato crêem no que eu estou pregando, então produza frutos de arrependimento. E aí eu não separei a passagem, mas se você ler Lucas capítulo 3, as pessoas logo em seguida perguntavam para ele assim: então o que eu faço? Aí ele virava para as pessoas e dizia assim: ó, se você é soldado, não faça suborno com as pessoas. Se você tem 2 túnicas e alguém te pede uma, dê para elas. Então João Batista mostrava que frutos dignos de arrependimento é mudança de vida, é uma mudança de coração, é uma mudança no estilo de vida. Se eu ouço a palavra e eu creio nela, me arrependo verdadeiramente dos meus pecados e Cristo habita em mim, se eu estou nele e ele está em mim, irmãos, é impossível a nossa vida não mudar. Frutos fala disso, de mudança de vida. Jesus em João 10 diz que ele veio para que nós tenhamos vida e vida abundante. Isso não é prosperidade como algumas igrejas dizem. Isso é qualidade de vida. Jesus, quando entra na vida de alguém, quando nós verdadeiramente cremos em Jesus e ele entra em nós, irmãos, há uma mudança de vida radical. Nós mudamos da água para o vinho. Você conhece alguém de igreja que é assim? É igual, por exemplo, às vezes eu vejo, já ouvi algumas vezes as pessoas falar: fulano quebrou o pau, viveu a vida, fez tudo que podia e que não podia. Agora fala que é crente, fica pagando de santo. Deixa eu dizer, embora possa ter alguns falsos, a gente já tratou disso aqui, tem pessoas que verdadeiramente é isso que aconteceu na vida dela. Ela viveu uma vida totalmente, vamos usar uma linguagem bíblica, eu vou ler um verso aqui para você ver, de trevas, de se afundando no pecado, totalmente rebelde para com Deus, até que ela crê na palavra, até que ela crê no Evangelho. E aí a palavra entra, Jesus passa a habitar nela e a permanecer nela e ela em Jesus, e isso, essa mudança, essa palavra de Deus nela, o Evangelho nela, Cristo nela, gera uma mudança radical, da água para o vinho. Daí pessoas que talvez você diz para elas: quem te viu, quem te vê. E na verdade, deixa eu dizer para você, se você de fato crê na palavra, crê no Evangelho, crê em Cristo Jesus, isso vai acontecer na sua vida. De forma natural. E deixa eu dizer aí que as pessoas às vezes não se enganam dentro da igreja. Isso não é a pessoa que vai fazer. Não vai ser um esforço. Quando é verídico e verdadeiro, não é um esforço da própria pessoa. É algo natural. Quem me entende? Quando você vê uma pessoa que está começando, diz que está na igreja, diz que crê em Jesus, na palavra, e você vê ela fazendo muita força para mudar, não é verdadeiro. Porque a mudança que Jesus gera em nós é uma mudança natural, irmãos. É Ele quem opera em nós. É Ele quem faz. Não é algo forçado. Por isso que essa é uma prova se creu verdadeiramente ou não. Jesus disse que quando a terra é boa, quando a semente caiu, permaneceu, os frutos vão aparecer. Quem plantou feijão na escola na época de infância? Quem plantou? Não? Já plantou alguma coisa no terreiro da sua casa, qualquer rua e cresceu? Você precisa fazer força para que, quando você planta algo, cresça? Você não precisa. Você só lança a semente. E, claro, aduba a terra. E o resto nasce do dia para a noite. Lá no terreiro de casa tem uma roseira. E eu tenho dito aqui também que às vezes a gente acorda num dia
E sabe quando você repara algo que você não estava reparando? Quando você olha, tem lá 4 rosas lindas que desabrocharam. Nem água eu jogo na roseira. Mas a planta aparece, a rosa aparece. Nós não precisamos fazer nada. Assim é a vida com Cristo. Quando verdadeiramente cremos nele, essa mudança ela acontece. E é isso que a Bíblia chama de frutos. É os resultados da transformação que Cristo gera nas nossas vidas. Atos 4,13 diz assim: ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Atos está falando de Pedro e João pregando depois que Jesus voltou para os céus. E aí a Bíblia diz nessa passagem que os fariseus, vendo Pedro e João pregando, e olha o que diz, e sabendo que eles eram, E sabendo que eles eram iletrados e incultos. Poderia traduzir para a gente entender. Hoje a gente diria assim, mas fulano não é semi-analfabeto? Não é analfabeto? Como que ele está falando tão bem? E aí a Bíblia diz que eles então ficaram admirados e olha interessante, e reconheceram que eles estiveram com Jesus. Ter estado com Jesus mudou até mesmo e influenciou até mesmo a forma como Pedro e João falavam. Irmãos, quando nós verdadeiramente cremos na palavra e no evangelho e esses frutos começam a aparecer na nossa vida, as pessoas podem olhar e reconhecer que de fato nós estivemos com Jesus, que de fato nós estamos com Jesus, porque é natural essa mudança. Jesus, quando veio nessa terra, não só dividiu a história do Ocidente em duas, nós estamos no ano 2024 depois de Cristo. Jesus não só dividiu a contagem do tempo aqui no Ocidente em antes e depois dele. Quando Jesus de fato entra na vida de alguém, quando alguém de fato crer em Jesus, a vida dessa pessoa é dividida em antes e depois. A minha vida é dividida em antes do final de 2010 e depois de 2010. Eu sempre gosto de marcar pela data do batismo, não porque foi o batismo em si, né? Não é o batismo em si que muda a pessoa, mas ele marca um processo. Da mesma forma como a cerimônia do meu casamento não, vamos dizer assim, criou o amor que eu tinha pela Jennifer em si, mas marcou aquela decisão de agora é eu e você para sempre. Então, eu sempre gosto de marcar que foi em novembro de 2010 que eu me batizei, porque marca o meu antes e depois. O Elton está aqui, é amigo meu da época de escola. Ele lembra quem eu era antes e quem eu me tornei depois. É parte, né, do que o próprio Cristo usou para atrair ele para Jesus, foi conhecer o meu antes e depois. Então, irmãos, em todas as cartas do Novo Testamento, quando você lê a Bíblia, você vê os apóstolos falando desse antes e depois. Se você já leu o Novo Testamento, direto os apóstolos estão falando assim, ó, antes vocês eram assim, agora vocês são assim. Antes vocês faziam isso, agora vocês não fazem mais. Por exemplo, eu separei uma passagem aqui, ó. Efésios 5, 7, 8 e 9. Paulo diz assim, portanto, não participem daquilo que eles participam, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Olha Paulo dizendo, antes vocês eram trevas, vocês não tinham Cristo, vocês não conheciam Cristo, agora vocês conhecem, então são filhos da luz, então vivam como filhos da luz. E aí ele diz que o fruto da luz é toda bondade, justiça e verdade. Em Gálatas 5:22, Paulo chama de frutos do Espírito o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Tudo isso são frutos de uma nova vida. Irmãos, eu tenho dito para vocês que essa parábola nos ensina sobre como verdadeiramente andar com Cristo. E a vida com Cristo é uma caminhada. Mas o que eu quero dizer para vocês é que é impossível nós verdadeiramente termos conhecido a Cristo e permanecermos do mesmo jeito. Eu sempre gosto dessa ilustração. Quem aqui anda de moto ou já andou? Imagina você numa Honda Bis. Você conhece a Honda Bis? Imagina que você vai atravessar a linha férrea aqui na cidade e a máquina da MRS, na velocidade máxima dela, te dá te pega em cheio. Eu já atravessei um cruzamento sem parar e eu estava errado. E uma van escolar me pegou em cheio aqui na lateral. Imagina você numa Honda Bis e a máquina da MRS te pega em cheio. Deixa eu dizer, sua vida permaneceria a mesma? Hã?
Você sairia desse choque, assim, só batendo poeira e continuaria normal? Até negativamente não seria mais o mesmo, né? Tem pessoas que passam por acidentes assim e nem psicologicamente eles permanecem o mesmo. O que eu quero dizer com isso? Da mesma forma, dizer que encontrou Jesus e que crê nele e permanecer da mesma forma é impossível. Amém? Porque esses são os frutos. A vida com Cristo, ela gera frutos, e esse fruto, o principal significado de fruto, é essa mudança radical de vida. Amém? Nós mudamos de forma radical de vida. Segundo ponto que eu quero tratar. Eles não só frutificam como em Mateus 13, 23, que é o último verso da forma como Mateus conta essa parábola. Mateus diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, 60 e 30 por 1. Aqui está um detalhe que Lucas não descreve, mas que Mateus escreve. A terra, essa semente não só frutifica, como ela frutifica a 100, a 60 ou a 30 por 1. Ou seja, também existe tipos diferentes ou a quantidade diferente da produção nessa terra boa. Jesus diz que uns frutifica 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Lucas, o que isso significa nessa parábola? Isso significa níveis de maturidade. Você pode ser uma boa terra que recebeu a palavra e vai frutificar a 30 por 1, ou a 60 por 1, ou a 100 por 1. O que isso significa? Isso significa níveis de frutificação, ou, traduzindo e como que a gente pode entender isso significa crescimento e maturidade. Em outras palavras, a verdadeira caminhada cristã, irmãos, é uma caminhada de crescimento. Amém? Você não só tem uma mudança radical de vida, como você está constantemente mudando. Você não só muda, nasce de novo, né? Por isso que a Bíblia chama de novo nascimento. Você não só nasce de novo, mas você continua crescendo. Então você pode identificar na sua vida que vou dar exemplo aqui, nos 3 primeiros anos de caminhada cristã, eu frutificava a 30 por 1. Agora eu já tenho 6 anos, já estou a 60 por 1. Agora eu já estou a 100 por 1. Eu tenho 13 anos de caminhada cristã e eu disse para os irmãos, eu não sou o mesmo que eu era em 2010 quando me converti. Não sou o mesmo que eu era quando eu já tinha 5 anos de caminhada cristã. Não sou o mesmo com 13 anos de quando eu tinha 10 anos. E o esperado é que quando eu tiver 20 anos de caminhada cristã, eu já esteja muito mais maduro, né? Eu tenha crescido mais do que hoje com 13 anos de caminhada cristã. Porque, irmãos, a vida cristã ela é uma caminhada também de crescimento. A vida cristã, irmãos, ela não é monótona. Vamos dizer assim, a vida do cristão, ela não é... Eu não sei se você já viu, mas o Zeca Pagodinho, ele diz que se tiver céu e inferno mesmo, ele vai preferir o inferno, porque o inferno é mais legal. Ele até tem vídeos dele na internet, você pode procurar. Ele diz assim, eu vou pro céu para ficar lá como um anjo, tocando harpa. Nossa, que coisa patética. Irmãos, a vida cristã não é a vida de um anjo tocando harpa. Não é a vida, sabe, assim, sem emoção. Embora alguns crentes parecem dar a impressão de que é assim, mas não é. A verdadeira vida cristã, irmãos, ela é ativa. Ela é uma vida de crescimento. E, na verdade, a vida cristã, uma das marcas dela é esse crescimento. Porque se você encontra alguém que diga para você, se eu tenho 10 anos que eu vou na igreja, se ela é a mesma nesses 10 anos, deixa eu dizer para você, ela está enganando você e a ela mesma achando que ela já reteve a palavra, mas ela ainda não reteve. Porque a vida cristã verdadeira, ela é uma vida de crescimento. Nós precisamos crescer. Na verdade, é esperado isso. Alguém me perguntou nessa série assim, ô Lucas, você está falando dos tipos de solo aí, quem que você acha que eu sou? Né? Qual tipo de solo você acha que eu sou? E eu disse para a pessoa, olha, eu tenho certeza, já te conheço, você não é nenhuma das 3 que não reteve a palavra. Porque você já tem anos de caminhada. Mas eu ainda vou falar desse último, e estou falando hoje, né? Onde nós temos níveis de crescimento, 30, 60 e 100. Qual é o nosso objetivo quando a gente tem convicção que de fato eu creio em Jesus e eu tive essa mudança de vida? É que se você tem 3 anos de caminhada ou 5 e ainda está no 30 por 1, você precisa almejar os 60 por 1. Está entendendo o que eu estou querendo dizer?
Ah, eu já estou no 60 por 1, eu preciso almejar o 100 por 1. E não para no 100, eu continuo crescendo, porque a vida cristã é uma vida de crescimento. Você não pode se acomodar a um nível na caminhada cristã. Você precisa almejar, ler todo o Novo Testamento, para usar um exemplo bem prático aqui, ler todo o Novo Testamento, ler a Bíblia toda. Eu já li uma vez, leia uma segunda vez. Você precisa crescer. Ah, antes eu tinha vergonha de orar em público, aí eu agora já oro em público. Ah, antes eu tinha vergonha de compartilhar um versículo da Bíblia, eu agora já tenho, não vou falar que eu vou ser um pastor da vida, mas eu já tenho uma certa confiança para compartilhar com meu amigo de trabalho, com a minha esposa, com meu amigo, melhor amigo, com meu parente, ali um pouco da palavra de Deus. É preciso almejar esse crescimento, amém? Porque isso é uma marca da vida cristã. A vida cristã verdadeira, ela é uma vida em que você vai crescendo em caráter cristão, em maturidade e em boas obras também. Eu não vou esperar de você, com 1 ano de caminhada cristã, ser ou fazer o mesmo que eu faço, por exemplo, com 13 anos. Da mesma forma como eu tenho 13 anos e tem pastores na cidade que já estão pastoreando há 33 anos só aqui na cidade, como alguns pastores que eu conheço. Então eu tenho 13, eles já têm 33. Ou seja, quando eu comecei, eles já tinham 20 anos pregando. Então nós temos níveis. E o que não é errado, cada um no seu nível, amém? O próprio Senhor vai trabalhando de forma diferente em nós. Agora, o que nós não podemos é nos acomodar. Isso também não pode servir de nós ficarmos nos comparando com os outros. Não, é olhar para si mesmo e almejar crescer na caminhada com o Senhor Jesus. Porque qual é o propósito da vida cristã? Paulo diz assim em Romanos 8, 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Em 2 Coríntios 3, 18, Paulo diz assim: e todos nós, os que cremos, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória à sua própria imagem. Efésios 4, 3, Paulo diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. São 3 passagens bíblicas que nos diz que Deus nos escolheu, Deus nos salvou com um propósito. Qual é o nosso propósito? Nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. É mais ou menos assim, Deus tem e tinha já desde a eternidade o seu Filho, que é Jesus Cristo, que Ele enviou nessa terra para morrer por mim e por você. Mas qual que é um dos propósitos que Deus enviou o seu Filho para morrer por nós? Para que nós nos tornássemos filhos de Deus, e uma vez nos tornando filhos de Deus, nos tornássemos a cada dia mais parecidos com Jesus. Jesus é o irmão mais velho dos cristãos, e a meta maior da vida dos cristãos nessa terra é se tornarem cada vez mais parecidos com Jesus. Tem alguém aqui que tem irmão mais velho? Você tem irmão mais velho? E em alguma medida você, ou em algum momento da sua vida, você queria ser igual ao seu irmão mais velho? Eu não tinha, eu sou o mais velho da minha família, mas eu tinha um primo que por um período da minha vida eu queria ser igual a ele, em tudo, até nas coisas erradas. E essa era, minha meta de vida era ser igual a ele, até que eu converti, e agora a minha meta é querer ser igual a Jesus a cada vez mais. Mas qual que é o ponto? É que a Bíblia nos deixa claro que Deus quer que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com seu Filho Jesus Cristo. Quando nós lemos sobre Jesus, embora nós nunca seremos como Ele, mas nós precisamos almejar isso, amém? Nós precisamos almejar. Nós nunca seremos perfeitamente igual Jesus era, porque Ele é Deus. Mas nós precisamos ter essa meta de nos tornarmos cada dia parecido com Ele, em amor, em compaixão, em boas obras, amém? No compartilhar da palavra de Deus, nós precisamos querer ser igual a Ele. E essa é a nossa meta. Por isso que a vida cristã ela é a maior aventura que existe na face da terra. Porque vamos dizer, olha a linha de chegada qual que é se tornar cada vez mais parecido com Jesus. E na verdade, o que a gente na igreja chama de santificação é essa obra em que o próprio Deus vai trabalhando em nós para nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. Da mesma forma como escultores pegam ali uma madeira bruta ou uma pedra bruta e pegam às vezes um modelo e vai ali esculpindo. Você já viu a estátua de Davi, que eu acho que Michelangelo esculpiu? Acho que é Michelangelo mesmo. Você já viu alguma arte?
Você pega e você fala assim, pô, o cara fez isso de uma pedra. Já viu alguma escultura desse tipo? O cara fez de uma pedra isso, ou então aleijadinho aqui em Congonhas, né? Tem as histórias tátuas dele lá. Imagina ele pegando uma pedra bruta e no final das contas tornando aquilo. Irmãos, é isso que Deus está fazendo. Deus pega aqueles que estavam perdidos, pecadores rebeldes. Deus deu Cristo para dar vida por eles, para que agora comece a obra em que Deus vai trabalhando neles através das circunstâncias da vida, através da palavra, da leitura bíblica, através do congregar da igreja. Deus vai nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus. Portanto, o ponto 2, que Jesus disse que não só frutifica, mas vai produzindo. Então a meta da vida cristã, irmãos, é crescer em maturidade, em frutificação. Terceiro ponto. Jesus disse assim, eles frutificam com perseverança. Aqui é importante. Por que isso é importante? Porque a vida cristã, irmãos, é simples, tá? A vida cristã é simples. Eu sempre gosto de falar isso aqui na igreja. Se você observa, se você conviver um pouco com a gente, você vai ver que a gente não tem muito lenga-lenga aqui não. Nem no nosso culto. Você viu que o nosso culto é isso. Daqui a pouco eu vou fazer a oração final e nós vamos para casa. O culto é simples. A vida cristã é simples, a gente crê nisso. A vida cristã é simples, mas ela não é fácil. É preciso perseverança. Preciso perseverança. A Bíblia fala muito sobre a perseverança na vida cristã. Eu fiquei até difícil de qual texto eu escolhia, qual passagem eu escolhia para citar aqui, para explicar um pouco sobre a perseverança. Porque a Bíblia, o Novo Testamento, fala muito sobre perseverança. E só para trazer luz da importância disso nesse quarto solo que retém a palavra, é que nós vimos, por exemplo, na primeiro solo, o solo que o diabo roubou a semente. E eu dediquei aquela pregação a mostrar para você que o diabo, ele está ao nosso redor, como diz a Bíblia, procurando a quem possa tragar. O diabo não descansa, irmãos. Mostrei isso para vocês. O diabo, ele está o tempo todo. Eu disse para vocês naquele dia que enquanto eu prego a cada domingo, ou todas as vezes que você ouve a pregação ou a palavra de Deus, o diabo está trabalhando. Ele está trabalhando aqui agora, enquanto você me ouve, para roubar o que eu estou compartilhando com você do seu coração. Você acha que o diabo quer que você fique, por exemplo, durante a semana meditando no que você vai acabar de ouvir aqui, ou no que tudo que você ouviu nessa série? O diabo não quer, então ele vai trabalhar para roubar isso do seu coração. E é preciso perseverança para resistir ao diabo. O segundo tipo de solo é o solo que não cria raiz. Por quê? Jesus disse, porque quando vem as provações, eles desistem e abandonam. E eu mostrei para vocês quais são as provações que a Bíblia diz que é normal na vida do cristão, na vida daquele que crê. Então é preciso perseverança também para quando vierem essas provações você permanecer. E não só permanecer, como ir criando raiz cada vez mais. Não só permanecer, como ir produzindo frutos cada vez mais. Amém? A terceiro tipo de solo são aqueles que os prazeres da vida, as preocupações dessa vida e a luta contra as riquezas e as ambições também sufocam o nosso coração. E é preciso perseverança para lutar contra todas essas coisas. É preciso perseverança para, em meio às preocupações dessa vida, você permanecer crendo no que Deus diz na sua palavra, de que Deus está cuidando de nós e que Ele não vai nos desamparar. Às vezes, no momento difícil da nossa vida, quem já passou por um momento difícil que você teve que lutar para continuar acreditando? Todos nós. Se não passou, você ainda vai passar. Aquele momento em que é tipo Jó, né? A Bíblia diz que Jó, no fim das contas, ele permaneceu crendo em Deus. Ele não negou Deus e não abandonou Deus. Mas se você ler o livro de Jó, o Jó lutou por 9 meses. Contra a tentação de não acreditar. Mas no fim ele perseverou e acreditou. O Novo Testamento, talvez você já ouviu em algum lugar falar que Jó é um exemplo de perseverança, de paciência, né? Que é uma outra palavra que também significa perseverança. Então é preciso perseverança, irmãos, para lutar contra os prazeres dessa vida, para lutar contra essa ambição das riquezas que tem no mundo hoje, que, como eu disse semana passada, o mundo fica nos incentivando a querer cada vez mais. É preciso perseverança para permanecer fiel à palavra, para permanecer crendo no que Deus diz na sua santa palavra. Então, a vida cristã ela é simples. As igrejas ou locais, ou qualquer um que você ouça que fique complicando a vida cristã, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro, você tem que... Foge, porque a vida cristã é simples. Mas ela não é fácil. É preciso perseverança. Amém? É preciso perseverança. Eu não sei se você sabe, mas
a religião cristã é a mais perseguida do mundo. Não existe no mundo outra religião que é mais perseguida. Aí você diga, Lucas, não é não. É porque no Brasil aqui a gente tem uma certa... A gente, graças a Deus, ainda tem uma liberdade muito grande, né? Mas em outros países do mundo, se você é cristão, você morre. Então, quando a gente pega no âmbito geral do mundo inteiro, o cristianismo é a religião mais perseguida do mundo. E eu sempre digo aqui que eu acredito que o Brasil ainda vai chegar nesse nível de perseguição. E quando chegar lá, como estará a sua fé? Você vai permanecer? Mesmo diante da morte? Mesmo diante do risco de morte? Então a vida cristã, ela é simples, mas ela não é fácil. É preciso perseverança. Paulo diz assim em 2 Tessalonicenses 3,5: que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Na vida cristã, na vida do verdadeiro cristão, quanto mais tribulação, mais perseverança ele precisa demonstrar. Diferente daquele segundo solo, que na primeira provação ele desiste e abandona, a vida da verdadeira caminhada cristã é quanto mais tribulação, mais perseverança surge. Olha o que Paulo diz em 2 Tessalonicenses 1,4. É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstraram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Os tessalonicenses estavam sobre grande perseguição e tribulação. E Paulo está dizendo assim, eu glorifico a Deus por vocês, porque mesmo passando por tribulação e perseguição, vocês estão perseverando. Hebreus 12:1 diz assim, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Paulo, o autor de Hebreus diz, o pecado está o tempo todo querendo nos agarrar ali, ó, tipo aquele chiclete que garra no seu pé e você tenta tirar e não sai. O diabo está o tempo, o pecado, e o diabo também, mas nesse caso o pecado está o tempo todo fica tentando nos afastar de Deus. E Paulo está dizendo, portanto, vamos nos livrar disso e vamos correr com perseverança, com os olhos fixos em Jesus. Nosso alvo é Cristo, então a gente tem que continuar olhando para Ele e ir lutando com todas as forças até encontrarmos face a face. Portanto, irmãos, a vida cristã, ela é uma vida de perseverança. Tiago diz, capítulo 1, verso 12, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Apocalipse 1, 9, João diz assim, eu, João, irmão e companheiros de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. João começa Apocalipse escrevendo para as igrejas e dizendo, eu, João, companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança. Olha, imagina você abrir uma carta saudando os irmãos em Cristo e dizendo assim, eu sou companheiro de vocês na tribulação e na perseguição. E na perseverança. E João aqui estava exilado numa ilha, encarcerado, e morreu nessa ilha porque tentaram matar ele, não conseguiram, então falou assim, então vamos prender, deixa ele preso lá. E aí ele escreve da prisão uma carta para as igrejas e ele começa dizendo assim, sou companheiro de vocês nas tribulações e na perseverança. No capítulo 14 de Apocalipse, verso 12, ele diz assim, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus é um ato de perseverança, irmãos, e que nós precisamos disso. A vida cristã é simples, mas ela não é fácil. É preciso perseverança. E o que fica implícito aqui é que a semente, o solo que recebe a palavra, crê de fato, ela não só muda, a pessoa não só muda drasticamente, mas como eu disse para você, ela começa a crescer e amadurecer a cada dia mais e se tornar cada vez mais parecido com Jesus, e tudo isso com o quê? Com perseverança. Porque crescer não é fácil. Quem aqui ficava doido com os 18, que os 18 chegavam e quando chegou falou assim, meu Deus do céu. Canta até aquela música que eu gosto muito lá, o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Tipo assim, às vezes é porque a gente quer crescer e quando cresce quer voltar no início. Quem já ouviu essa música?
É que o joelho ralado dói bem menos que o coração partido. A gente vê que a gente era feliz e não sabia. Porque crescer é o quê, irmãos? Crescer exige cada vez mais maturidade e crescer às vezes dói. Né? É doloroso e exige perseverança. Aí você faz 18, começa a ter que trabalhar, pagar boleto, aí você casa, tem filho, e você fala, a vida é perseverança. E a vida cristã, deixa eu dizer, é assim também. Amém? E eu concluo da seguinte forma. A fonte e a motivação para toda a vida cristã. Porque talvez você está aí nesse momento dizendo assim, Lucas, quer saber? Acho que eu vou ser esse segundo solo aí que desistiu, viu? Porque acho que eu não quero isso na minha vida, não. Irmãos, às vezes algumas igrejas, alguns pastores ficam pregando uma vida cristã, sabe? Pare de sofrer, e você vai ficar rico. E aí as pessoas vão para a igreja por causa disso e depois abandonam a igreja porque se sentem enganadas, e foram mesmo. Porque é tanta promessa milaborante que é feita por aí que não é verdade. Amém? Não é. Eu já disse para vocês que eu ainda quero fazer uma série só sobre sofrimento, que a Bíblia fala do sofrimento na vida cristã. A Bíblia fala muito disso. É preciso perseverança. Não é fácil. Amém? É simples, mas não é fácil. Mas deixa eu dizer para você por que vale a pena. Por que vale a pena? Qual é a fonte e a motivação para vivermos essa vida cristã, apesar de não ser fácil? A nossa motivação é Jesus. É o próprio Jesus. É aquele que é o semeador. É aquele que é o dono da palavra. É aquele que é a própria palavra. Primeiro, João capítulo 12, verso 23 e 24, Jesus diz assim: Então Jesus se dirigiu a eles dizendo para os seus discípulos: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade, eu lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só ele. Mas se morrer, produz muito fruto. Jesus aqui estava dizendo para os discípulos que ele ia ser entregue na mão dos fariseus, iria sofrer, ser perseguido, maltratado, esbofeteado. Ele avisa tudo antes que ia acontecer com ele. E aí ele diz assim para os discípulos: Em verdade eu digo para vocês que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só ele. Se você não planta a semente, fica só ela, você só tem ela. Mas se você planta ela, ela cresce e vira frutos. Jesus estava falando sobre a morte dele na cruz, sobre todo o sofrimento que ele ia passar pelos discípulos. E aí ele diz para os discípulos assim, o que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo assim, olha, eu preciso morrer. Eu preciso passar por isso. Porque se eu não passar por isso, se eu não for para a cruz, se eu não sofrer no lugar de vocês, vai ficar só eu. Deus vai continuar tendo só eu de filho. Ele é o filho unigênito, único. Mas aí ele diz assim, mas se a semente morrer, ela vai gerar muito fruto. Jesus aqui deixou claro que ele se entregou na cruz do Calvário como uma semente. Ele se entregou na cruz do Calvário para que a minha e a sua vida, para que a vida de todos aqueles que nele creem se tornasse um fruto da sua morte. A morte de Jesus na cruz, irmãos, é o fruto da nossa salvação. É o que gerou a nossa salvação. Todo aquele que crê em Jesus, a salvação dele, a garantia e a certeza que ele tem de que vai estar na eternidade com Deus Pai, é porque a morte de Cristo foi a semente para essa certeza dessa vida. Eu tenho certeza da minha salvação e de que estarei com o Senhor na eternidade, se Ele voltar agora ou voltar daqui 1000 anos, ou se eu morrer, fechar o olho aqui agora, eu tenho certeza que estarei com Ele, sabe por quê? Porque a morte de Cristo na cruz foi a semente da minha salvação. Glória a Deus que Ele morreu por mim. É por isso que nós nos gloriamos no Cristo crucificado, no Cristo que morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou, porque a morte dele na cruz gerou muitos frutos, e um desses frutos é a minha vida transformada, é a sua vida transformada, ou a sua vida pode ser transformada como fruto da entrega dele por você. Por isso que Cristo ter entregado a vida por nós é a melhor notícia do mundo. Porque Ele morreu para que tenhamos vida e vida em abundância. Por isso que eu disse para vocês que a nossa vida, essa transformação que eu disse que a nossa vida vai ter,
e que a gente não precisa fazer esforço. Por que eu não preciso me esforçar? Porque a partir do momento em que eu verdadeiramente creio nele, lanço sobre ele a minha fé, a minha esperança, a minha confiança, ele já se entregou na cruz para que essa mudança aconteça na minha e na sua vida. O Espírito Santo vem e rega aquela semente que ele plantou e faz a transformação na nossa vida. Por isso que Paulo diz assim, eu já estou crucificado com Cristo e já não vivo eu, mas ele vive em mim. Então, por que a vida cristã vale a pena? Vale a pena porque ele se entregou por nós. Vale a pena porque ele se entregou por mim e por você. Vale a pena porque ele deu a sua vida como uma semente para gerar vida em você. Cristo se entregou como uma semente que vai para a terra e morre literalmente, para que se você crê nele, se você se entrega a ele, a vida flua até você. Você permanece nele, então a vida dele é transmitida a você e a mudança acontece de forma natural, sem o menor esforço da sua parte. Hebreus 12, 1, o autor diz assim, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Não só a salvação é fruto da entrega de Jesus, mas toda a vida cristã é fruto da entrega de Jesus. Ele é o autor, o que inicia, e o consumador da nossa fé. Paulo diz, é ele quem opera o querer e o executar. Cristo está conosco não só dando a vida por nós para que tenhamos uma mudança radical de vida, como ele permanecerá conosco em toda essa caminhada. A vida cristã é simples, mas não é fácil, exige perseverança. Mas deixa eu te dizer a boa notícia, Cristo prometeu estar conosco até o fim. Ele prometeu. E ele prometeu, ele disse em João 15, é só permanecer em mim, eu permanecerei em você, e a vida que está em mim vai fluir para a sua. Por que eu disse que você, se verdadeiramente lança sobre ele a sua fé, não precisa fazer esforço, porque a vida vai fluir naturalmente dele para você. Ele não só deu a vida para que você fosse salvo e nascesse de novo, mas ele deu a vida dele e vai permanecer com você até que vocês possamos vê-lo face a face. Ele, como eu disse para você, Cristo também não nos salvou e falou assim, toma aqui a salvação de graça, segue sua vida agora. Não, ele permanece. A nossa salvação, na verdade, é o início de um relacionamento com ele. Por isso que eu gosto de chamar de caminhada cristã. É uma caminhada com Cristo, onde nós vamos caminhando, conhecendo-o cada vez mais. Conhecendo e crescendo no relacionamento com ele. Eu e a Jennifer fazemos agora em junho 10 anos juntos. 10 anos juntos e 7, né? 7 de casado. 2017... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24. 7 anos de casado. E nós estamos construindo uma relação onde nós vamos nos conhecendo cada vez mais. Ainda tem atritos. Então assim é a relação com Cristo. A gente começa e vai conhecendo Ele cada vez mais, crescendo no relacionamento com Ele. E o que é importante é que Ele vai transferindo, à medida desse caminho, vida para nós. Ele vai nos transformando. É por isso que Paulo diz assim aos Filipenses, estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-lo até o dia de Cristo Jesus. Olha Paulo dizendo, eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra em vocês, lembra que eu disse que a vida cristã é Deus indo lapidando a gente à imagem e semelhança de Cristo? Deixa eu dizer, Deus começa essa obra e Ele vai completar, irmão. Por que eu digo isso? Porque eu já há 13 anos de caminhada cristã, eu já vi muitas pessoas com medo de dar o passo de fé e lançar a fé em Cristo, com medo de como que vai ser. Ah, Lucas, mas e isso? Ah, Lucas, mas e aquilo? Ah, Lucas, eu ainda não consegui vencer isso. E tem gente que acha que ele tem que mudar a vida dele para depois ir para Jesus. Nunca vai conseguir, né? E ainda que conseguisse, se você conseguisse mudar a sua vida, você não ia precisar mais de Jesus. Amém? Entendeu? Então, mas e isso? Eu ainda não larguei isso, eu ainda estou lutando com isso, mas e aquilo outro, mas e essas tribulações, mas e o que vão dizer, o que vão pensar, como que fulano vai lidar com isso? E aí elas se preocupam muito com
com o caminho, sendo que o Senhor que está te chamando para caminhar com Ele, não vai largar você sozinho. Ele vai estar com você e Ele te sustentará em todos os desafios da vida cristã. Todos. Ele estará com você. Por fim, eu termino com o verso que diz, um dos meus favoritos da Bíblia, 2 Coríntios 5,15. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Cristo morreu por mim, por você, para que nós tivéssemos vida. E para que agora, com essa vida, não vivamos para nós mesmos, mas vivamos para Ele. Sabe por que eu sou cristão e eu persevero na vida cristã? Por aquele que se entregou por mim. Ele se entregou por mim lá atrás. Ele deu a vida por mim para que eu tivesse vida. Então agora o único passo lógico da minha parte, creio eu, é viver para Ele. Se Ele me deu a vida, essa vida que eu tenho é Ele que me deu, tanto a normal, natural, como a vida, a salvação eterna, por que eu não vou viver para Ele agora? Da mesma forma que uma das maiores gratidões do ser humano é para com a sua mãe, porque é ela que deu a vida a Ele, o mesmo, em partes, é com Cristo. Ele morreu para me dar a vida. Portanto, a partir de agora, independente do que venha pela frente, eu vou viver para Ele. E ainda lembrando da maior notícia que é, Ele estará comigo. A cada passo. A cada passo que nós daremos. Amém? Fique de pé. Vamos orar. Essa é uma pregação de conclusão de uma série. É a oitava de 8 pregações. Por isso que às vezes eu meio que digo algumas coisas pressupondo as outras pregações, né? Por isso que eu te convido, se você perdeu alguma ou não acompanhou, se quiser, vai estar disponível no YouTube e no Spotify. Essa é uma série que conclui, uma pregação que conclui. Portanto, vimos tudo o que pode nos impedir de caminhar e crer verdadeiramente em Jesus, e eu finalizo hoje com esse apelo. Creia em Cristo. Lance a sua fé sobre Ele. Você viu, eu te disse para você por essa parábola, as dificuldades que vão vir, os desafios que vão vir. A vida cristã é simples, mas não é fácil. Vai exigir perseverança da sua parte. Mas eu quero te lembrar e terminar dizendo que aquele que deu a vida por você, Ele não só te deu a vida, mas Ele estará com você nessa vida. Ele quer ser essa vida nova. Paulo disse, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu agora vivo pelo Filho de Deus. A relação que Cristo quer ter conosco é de pegar na nossa mão e estar conosco. Como o irmão mais velho que segura na mão do irmão mais novo e diz, vem comigo, eu sei o caminho, eu já sou experiente, eu te ajudo quando você tropeçar. É isso que Cristo nos chama para andar com Ele. E esse é o meu apelo a você, esse dia. Curva a sua cabeça e responda a Ele neste momento. Ó Senhor, primeiro eu quero te agradecer, Pai, por essa série que nós finalizamos hoje. Obrigado por, através da parábola do semeador, nos ajudar e nos ensinar ao que é a vida cristã verdadeira e como caminhar com o Senhor. Obrigado porque Tu és um Deus extremamente sincero. Porque o Senhor não esconde de nós as dificuldades do caminho, as lutas do caminho. O Senhor não é como alguns que nos ilude prometendo apenas coisas boas e maravilhosas. Pelo contrário, o Senhor na Tua Santa Palavra é extremamente sincero, realista conosco, em dizer que o Senhor está nos chamando para uma vida nova. Mas não é uma vida nova inativa, monótona. É uma aventura, a maior aventura do mundo. Mas é uma aventura que terá dificuldades, que terá espinhos, que terá o diabo, o inimigo, tentando o tempo todo nos tirar desse caminho. Mas é o caminho da vida eterna. É a porta estreita que nos levará para uma vida que começa aqui, mas que ela continuará na eternidade. Obrigado, Jesus, porque o Senhor deu a vida por nós. Só é possível nós caminharmos nesse caminho, porque o Senhor deu a vida por nós. Obrigado porque a nossa salvação não é fruto do nosso esforço, mas é fruto da vida que o Senhor deu por nós, como uma semente que se entregou naquele dia. Obrigado porque o Senhor não só nos deu vida, mas quer estar conosco em toda a nossa caminhada, a cada passo que dermos. Portanto, meu apelo
é que cada um dos que ouvem e que ouviram toda essa série e que estão ouvindo hoje, que possamos atender positivamente esse chamado. Que cada um dos que ouviram essa série e estão me ouvindo hoje possam reter essa palavra no coração, possam frutificar daqui para frente, uns a 30, outros a 60, outros a 100, com perseverança. E que possamos caminhar juntos com o Senhor, enquanto aguardamos o teu retorno, onde encontraremos face a face com o Senhor e começaremos então a eternidade, e a viver e a desfrutar dessa vida maravilhosa que é a vida com o Senhor, que é a vida que nós chamamos de eterna. Obrigado por esse culto, por essa noite. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês. Vivos em paz, que o Senhor vos acompanhe, que você viva para Jesus e com Jesus. Deus abençoe.